Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. É o professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, região de Mojimirim. Nós estamos trabalhando com o Grêmio Estudantil Paulista, aqui pela Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Vamos hoje iniciar o nosso bate-papo dessa segunda reunião de formação, uma reunião de trabalho mensal com o Grêmio Estudantil, onde vamos tratar, estamos no trânsito das eleições 2024, nós já saímos de um calendário que traz apresentações, que traz a referência da representação educacional, que é o representante do Estado, a assembleia escolar, onde apresenta todo o processo da escola, todo o ambiente escolar, todas as normas de convivência, os seus relacionamentos, os seus combinados e as vinculações, e também apresenta o calendário escolar de Grêmio Estudantil Paulista, aonde se inicia esses 45 primeiros dias de escola e se finaliza com 19 de abril, já o registro na sede de todas as atas referentes a esse processo. Até 8 de abril é a nossa data limite, podendo estender um pouco mais, um pouco menos, mas formalmente nós temos aí 15 de abril, é uma data limite, e 19 para inserção de todas as atas da Assembleia, as atas de reuniões para composição e para formação do processo eleitoral e depois a ata da diplomação do Grêmio Estudantil. Então iniciamos esse trânsito aqui com essa boa energia, bem recebido. Agradeço sempre ao meu parceiro, ao supervisor Henrique, a todos os nossos professores bem como também ao núcleo pedagógico, a todos que nos representam nessa irmandade de fazer um trabalho em relação à pedagógica, às plataformas educacionais, e aqui vamos nessas tradições e nessas traduções, permitindo que nós façamos esse encontro a melhor oportunidade. Então, a nossa pauta de hoje é fazer a transição para uma escola total, um painel da escola total, que é a aprendizagem com a questão do rendimento, que é a aprendizagem com assiduidade, que é a aprendizagem com material digital. Então, vamos aqui falar, sim, dessas três oportunidades e de outras tantas também. Vamos falar também do quanto é importante esse ambiente da escola para os pais, os protocolos de segurança. Vamos falar das competências socioemocionais, focado naquilo que aprendemos já o ano passado, no fórum, quando trabalhamos o ser solitário
Não, ser solidário sim, né? Aquela questão do acolhimento, da fraternidade, da comunhão, da solidariedade. E vamos sim, ao final, dar uma pincelada para poder a gente tratar e realmente aquilo que importa para o calendário da segunda para a terceira semana deste mês de abril de 2024, quando a Comissão de Direitos Humanos, Grêmio Estudantil, ela é composta para os temas que ela virá tratar. Então, eu começo aqui, eu, professor Marcelo Ferreira, que sou PEC, professor especialista de currículo, nas disciplinas de filosofia e sociologia, mas atendo Grêmio Estudantil, étnico-racial, diversidade sexual e gênero, também atendo as outras pastas ligadas à nossa condução de acompanhamento na escola, que é o acompanhamento pedagógico. Então, olhando para as plataformas educacionais, né? Começamos com lá um painel escolar, um painel escola total, que nós já conhecemos, o aluno presente, vamos falar daqui a pouquinho busca ativa, mas nós temos, nesse painel da escola total, precisamos acessar o BI, precisamos acessar essa escola total e aprender a localidade e a precisão e o uso de cada uma das plataformas que vão ser objeto de tratamento em cada uma das disciplinas que tem a sua vinculação. Por exemplo, o material digital tem a vinculação no tarefas. Por exemplo, aprender brincando, Matifique também o Alura, como também o Khan Academy. E assim nós vamos fazendo a nossa interlocução e observando que a questão da aprendizagem significativa para nós tem na prova paulista aquilo que nos torna melhores do eu já sei para o eu não sei continuamente, porque lá vai estar um referencial de uma nota que eu vou me conferir a partir do momento dessa prova, em que cada bimestre ela tem um lançamento. Sabendo agora que a prova paulista para o ensino médio conta uma vantagem, conta sim uma carreira que nós sempre falamos para poder entrar na graduação na melhor oportunidade da universidade. Então, estamos aqui olhando para as plataformas educacionais, aprendendo com elas e também o Grêmio Estudantil é produtor dessa condição das apresentações dela, que nem nós vamos agora entrar para vídeos, já começamos a receber vídeos de interações sobre plataforma Khan Academy, sobre a plataforma do aluno presente, a questão do busca ativa, sobre a questão do calendário da prova paulista, como também aprender brincando com o Matifique, ou seja, nós alunos, nós gremistas, vamos fazer vídeo convidando os nossos colegas a essa aprendizagem, a essa condição de que vamos estar em rede e vamos estar sendo alicerçado pelos nossos professores de sala, o Proatex, pela gestão pedagógica da escola, bem como pela gestão escolar. Então, é uma educação que é 4.0, é uma educação que a todo tempo, o tempo todo, vamos virar em conversar, vamos todos fazer juntos, vamos também ter as nossas conexões e buscando as nossas metas. Até aí, manso, tranquilo, vão para cima, guerreiro! Então, eu estou tratando também de que Grêmio Estudantil ele surge para essa condição de pensar, né, o ambiente da escola, de pensar como estamos na unidade escolar, como nos relacionamos com as diversas oportunidades que temos, mas pensar, sobretudo, nesse ambiente acolhedor na escola. Pensar justamente de que o aluno presente ele é uma parte interessante, importante da nossa sala de aula. O nosso aluno, por algum motivo familiar, a questão médica ou qualquer outra situação que não chegou para a escola, vamos lá no Zap Zap, vamos mandar uma mensagem, vamos tentar num grupo aí de rede social, saber, e aí, oi, como vai você? Olha, hoje teve essa relação no Tarefas, hoje tem o desdobramento aqui no CAN, hoje tem o Matifique para aprender brincando, e as diversas tarefas, a redação paulista, belíssima oportunidade agora de literatura, na confecção de que eu leio e que eu aprendo a confeccionar por parte da escritura, ou seja, da escrita, a questão da redação, o que é fantástico porque me coloca já em ação, em atividade de pensar como escrevo em formas e como relaciono com essa escrita agora que vem para a questão digital. Digitar esse texto que eu estou confeccionando, a forma pelo qual estou fazendo, o que é fantástico. Também essa redação paulista e também os diversos concursos que vão aparecendo. Agora nós vamos ter o Hospital do Amor de Barretos. Vamos participar, vamos interagir com essas oportunidades. Então, eu volto aqui
a relação para o assento do busca ativa, para o quem falta faz falta, como uma forma da gente pensar esse ambiente da escola, o Conviva São Paulo, um programa que vai, sim, eu sou um PEC colaborador Conviva, que trabalha ali o ambiente sociomoral educativo e as formas pelo qual nós importamos que ninguém a menos, né? Ou seja, precisamos saber que todos dentro da educação façamos a diferença no hoje, no amanhã e sempre. Na escola Paulo Freire, que todos se alegram. E é por isso que nós estamos aqui, quando essa escola toda que alegra, a escola que pertence à comunidade, a escola que pertence ao coletivo escolar, a escola que pertence ao protagonismo, sabe trabalhar de que todo direito humano, todo direito que enobrece a humanidade, ele é parte integrante daquilo que nós confeccionamos na sociedade cidadã, na sociedade democrática. É por isso que vamos pensar toda a respeitabilidade, perdão, toda a cidadania, a complexidade de fazer uma escola de paz, uma escola pela saúde, uma escola que combata preconceitos, mas uma escola de progresso, uma escola de educação, uma escola de igualdade, de pensamentos, de autodeterminação, de liberdade de expressão, mas uma escola que venha também para o trabalho, para a vida. Então, esses são os temas de que eu vou discorrer ao longo lá, quando mais precisamente for chamar a atenção para a Comissão de Direitos Humanos. Entendendo que a Base Nacional Curricular Comum trabalha todas essas confecções do socioemocional falando de uma autogestão, falando da nossa organização como gestor, como educador, como também colegiado escolar, como representação de sala, como grêmio estudantil, aquilo que nos traz o foco, que nos traz a persistência, a responsabilidade e a responsabilização. Do mesmo modo, o aprendizado com engajamento coletivo, engajamento de si e o engajamento do outro, né? A afabilidade, como que eu trabalho essa relação de ser e estar em grupo, como também a questão da amabilidade, né? O respeito às nossas diferenças, o respeito aos nossos sentimentos, né? Estamos na beleza de entender e de compreender que o outro também é parte integrante de mim, porque assim convivemos. Trabalhar a resiliência emocional, ou seja, situações que permitem a autoconfiança, situações que permitem o repensar aquela situação que não foi ela oportunizada de uma forma categoricamente positiva, mas que ontem foi um dia, hoje pode ser melhor. Vamos nos assim repensando e se libertando de prisões, de acossamentos nessa saúde mental, porque voltamos à convivência e queiramos fazer essa convivência pacífica e uma convivência que vai nos premiar estar e permanecer com abertura ao novo. Ou seja, essas relações que estão no socioemocional da BNCC nos confere a oportunidade de tratar, sim, cultura de paz. Sobretudo, uma cultura de paz que faz pensar na construção do cotidiano da escola. É preciso zelar pela nossa escola para a gente poder fazer junto e para a gente se relacionar junto. Né? Como pensamos um recreio interativo e um recreio na qual teremos tutorias em relação aos jogos de tabuleiro, aos jogos coletivizados, mas precisamos sim nos respeitar e conhecer as regras do jogo. Cada time ou cada qual que entra no jogo tem a percepção de que percebe-se que a competição é um propósito e que termina ali quando eu não sei, para o eu já sei. E assim é a escola, e assim é a vida. Então, a cultura de paz, sim, ela traz a condição de aprender a conhecer, do aprender a fazer, do aprender a viver junto, do aprender a ser, né? Jacques Delors, o grande pensador, que confeccionou uma obra e que essa obra foi base para a Unesco e para a ONU que é a congregação maior das Nações Unidas e que a Unesco trabalha com a cultura, com a educação, com a elevação do humano, traduziu esses pensamentos de forma que todos nós temos esses quatro pilares. Precisamos respeitar a vida, rejeitar todo e qualquer tipo de violência, ser generoso, a audição, né, ativa, praticar a escuta ativa, né, ouvir para compreender, preservar o planeta, mas sobretudo redescobrindo a nossa solidariedade. Então, nessa oportunidade aqui, eu venho trazendo essas condicionantes porque o programa Conviva, né, que trabalha
com o programa de melhoria da convivência escolar, trabalha com alguns pilares do acolher, do cuidar, do prevenir e do mediar, porque vamos conviver junto, porque vamos conviver em família, vamos conviver na melhor tia, da empatia, mas também vamos se relacionar com uma rede protetiva, né? Os poderes judiciários, os poderes de segurança, os poderes de saúde, ou seja, vamos ter essa relação de afabilidade, de amabilidade, saber trabalhar as associações, as organizações não governamentais e as entidades, do ponto de vista em que nós temos um grande leque onde a escola está inserida, que é a comunidade. Eu estou aqui traduzindo e passando por os temas para que esse nosso vídeo, para que essa nossa reunião de trabalho mensal possa ser mais objetiva possível e traduzir a questão da Comissão de Direitos Humanos. Mas a Comissão de Direitos Humanos trabalha também com a relação de se pensar a questão da própria segurança escolar. Então, nós temos um protocolo 179, a segunda edição. A segunda edição melhorou os atendimentos da acolhida de uma plataforma de registros, para um programa de vigilância solidária, para um aplicativo que é um botão de pânico que todos os professores têm na Secretaria Escolar Digital, e assim trabalhar os conselhos comunitários, trabalhar, saber e aprender que agora nós temos um vídeo monitoramento e que esse programa de proteção à vida requer a utilidade e o seu uso para situações que nos ocorrem na sala de aula e na própria escola. Então, esse protocolo 179, segunda edição, ele traz esses melhoramentos para melhor nos atender em relação a tudo que nos acontece em relação à questão da segurança. Por isso que as escolas, a todo tempo, o tempo todo, faz o seu plano, o plano de convivência anualmente, como também um plano de contingência para pensar essas duas relações. Nós tivemos belíssimamente, eu quero agradecer a nossa dirigente, a professora Regina Nava Santos de Araújo, que nos premiou com a seguinte relação: poxa, se a escola faz uma ação onde atrai e abarca a sociedade e se relaciona com a sociedade, por que sim o solidariedade, porque o solidariedade sim e o solitário não? E aí trabalhamos no grupo, conversamos com os supervisores e assim fizemos o nono Fórum de Formação e Atuação de Grêmio Estudantil, em dezembro último, aonde nós conseguimos boas práticas para poder estabelecer que a escola realiza sim o acolhimento de alimentação, o acolhimento, agora estamos entrando na campanha do agasalho, a questão do acolhimento daquelas entidades, associações e de ONGs, ou da melhor idade ou da menor idade, que precisam ser visitadas, que precisam ser descobertas, que precisam ser avivadas, né? Eu posso citar aqui, em especial, essa semana, nós tivemos a visita numa entidade, o Instituto Coronel João Leite, para poder conhecer e despertar-nos ali, desde o começo do século passado, o atendimento à questão da saúde, da melhor idade, e se permaneceu ao longo de todas as suas épocas, de todos os seus anos, a qual a entidade presta esse serviço ainda para a comunidade. Precisamos, assim, eu estou citando uma entidade aqui, mas temos belíssimas entidades, somos 13 cidades, 73 escolas. Saibamos, sim, se apresentar a essa entidade, a essa organização, a essa associação, para que a gente possa ter interlocução. Vamos escrever cartas, vamos fazer um recreio diferente, vamos estabelecer vídeos, né? O audiovisual, contar para eles um pouco da nossa escola, para poder também eles contarem um pouco da vida deles e assim aprender com a vida. Linguagens de códigos, vamos confeccionar as nossas redações, vamos confeccionar as nossas cartas, né? Vamos trabalhar com a cultura do movimento, festival de talentos, envolver também educação física, envolver artes, né? Em relação a tudo aquilo que pode ter a beleza da conexão. E assim, brilhantemente, conseguimos compreender que do acolhimento nasce a amizade, as campanhas sociais do varal solidário, do agasalho, da doação de alimento. Eu já falei dos produtos de higiene, de limpeza, mas sim, trazendo para nós essa conexão verdadeira de fraternidade e generosidade. Então, esse grande leque que abarca agora essa segunda reunião de trabalho de Grêmio Estudantil Paulista é tão fundamental para a gente poder perceber
quais são as estruturas pelo qual nós vamos dando tratamento para poder compreender direitos humanos, né? Os direitos humanos que são garantias de dignidade, garantia de todas as pessoas para que nós possamos nos compreender como humanidade, compreender os direitos humanos em todas as liberdades básicas e que são fundamentais nessa relação. E na relação que nos possamos nos perceber cidadãos, que possamos nos regrar para preservar-nos e combater todo e qualquer preconceito. E assim admitir a cidadania global, para combater todo e qualquer tipo de discriminação que ocorra em relação à cor, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual e política. Ou seja, para estar a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Gremista de Direitos Humanos, ele tem que aprender a conhecer que vai trabalhar com uma escola livre de preconceito, com uma escola que rejeita a forma de violência, com uma escola que aprende como que se estabelece uma violência simbólica e uma violência física, mas, sobretudo, que acontece por meio do bullying, que se estabelecem pelas redes, no cyberbullying, essa questão da intimidação, da punição corporal. Precisamos aprender e a combater e a chamar a todos, todes e todas, para um diálogo fraterno, para aquela escutativa, para aquela ouvidoria, e assim transformar a nossa condição de ser Comissão de Direitos Humanos, podemos emprestar, sim, unidade básica de saúde, podemos emprestar nessa rede protetiva CRAS e CRES, podemos, na rede protetiva, convidar médicos, psicólogos, pedagogos, psicoterapeutas, filósofos, sociólogos, todos aqueles que trazem um pouco do humano para poder aprender junto e fazer uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de conexão que começa na escola, e a escola é para a vida infinita. Então, eu quero chamar a atenção que essa comissão gremista, se o Grêmio Estudantil tem de 7 a 9 membros, ela possui 3 membros na sua composição. Se a chapa gremista tem de 10 a 15, ele vai até 5 membros. E, por fim, se essa chapa gremista tem acima de 15 membros, estabelecendo ali um teto nos 21, possui 7 membros na sua composição. Esses gremistas são eleitos e são escolhidos por sua maioria, se indicam e façamos novas eleições ou por aclamação, de forma que essa eleição ocorra para poder, inclusive, a perceber que essa equipe gremista, que é a equipe de direitos humanos, como também a equipe do Grêmio Estudantil, trabalha, né, naquele tripé, naquele triângulo, aonde direção escolar, nós temos o debate e o aprendizado do calendário escolar, o debate e o aprendizado dos projetos da escola, para que todos os projetos que somos nós, que estamos aqui no outro vórtice, no outro ângulo do triângulo, temos que fazer esse diálogo propositivo e sabendo que aprender o calendário, que aprender que a cada momento tem uma agenda, que a cada momento tem uma significação diante do cotidiano escolar, é também saber dizer que nós temos projetos a serem dialogados, a serem executados. De outra sorte também, no outro ângulo, no outro vórtice aqui, nós vamos ter o corpo docente, os professores. Aquela reunião de ATPC que ocorre toda semana, onde é fundamental que toda indicação para uma atuação gremista pede a interlocução de professores para poder ser realizados. Eu falava agora há pouco aqui uma visita a uma entidade social, o Lar da Melhor Idade, e aí, para ir ao Lar da Melhor Idade, eu quero fazer lá um recreio, uma interação, eu quero participar lá de um piquenique, mas eu quero apresentar uma cultura do movimento, um flash mob, uma dança, um passinho, eu quero apresentar alguns jogos interativos adaptados, eu quero apresentar também a questão da língua portuguesa, ou seja, eu estou falando aqui de redação paulista, eu estou fazendo aqui da escrituração de cartas, eu estou falando aqui da confecção de que nós possamos, na escritura e no ofício dessa escritura, estabelecer uma conexão fantástica com todos aqueles que nos merecem, que nós estamos lá, e aquela entidade transmutar isso em vídeos, quando eles não podem vir, para mais pessoas querer escrever para o seu João, para a dona Maria, para a dona Benedita, para escrever para o seu Marcelo,
né, para a dona Giovana, né, para a dona Ana Lúcia, né, para a dona Mariângela, e assim todos somos convidados a fazer, né, esse tipo de carta. Não esquecendo da dona Ruth, a Ruth 75, ela vamos junto, ou seja, temos aí todas essas confecções estabelecendo, sim, a inteligência ali, quem é nos assistido por lá, a inteligência da Silvia Helena, a Silvinha é de língua portuguesa, nos acolhe para falar. Então, nós vamos ter o Grêmio Estudantil com o calendário, aprendendo esse calendário, conversando com os professores, criando o triângulo para a ação do Grêmio Estudantil. Solidariedade e generosidade. Passamos a partir do que a entidade tem mais necessidade, para depois traduzir na festa. Então, não é uma só visita, não. É uma visita de conhecimento da equipe gremista, da Comissão de Direitos Humanos, é uma visita depois de estabelecimento. Quais articulações? Nós vamos escrever cartas ou nós vamos ter uma festividade? Nós vamos ter uma festividade com a prática desportiva adaptada, ou seja, estabelecer estratégias de vinculações, onde também eles podem, com as ajudas adaptáveis que lá existem, escrevermos para todos nós aqui e vamos nos apresentar lá em algum momento, trazer essas conexões para o cotidiano. Ou seja, eu estou falando aqui, gastando um tempo de um projeto, mas que é um projeto de uma ação social que transforma a beleza da vida, o entendimento da vida que anda no tempo, para a valorização da nossa vida. Você percebe que nós abrimos aqui as condições de trabalhar um projeto intercalando várias oportunidades de saberes, inteligências e conhecimentos. Então, retomando aqui a questão da eleição. Passado o calendário da eleição gremista, abre aí essa agenda, né, da primeira para a segunda semana de abril, com a eleição do Grêmio Estudantil e a Comissão de Direitos Humanos. Essa eleição ela acontece nesse período que eu já confeccionei. Esse período que eu já tratei estabelece que vai trabalhar a sensibilidade, a apatia, o colhimento, aquela escutativa e respeitando toda a legislação educacional. O que é fundamental é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a ter a compreensão com a conexão. E o que é fundamental para todos nós? Estabelecer vinculações, saber se estabelecer que o direito humano, né, ele diz ele é um leque muito gigante, aonde ele passa por acolhimento de saúde, alimentação, educação, moradia, liberdade de expressão religiosa, saneamento básico, inclusão, condições dignas de trabalho, igualdade étnico-racial, ou seja, a liberdade de orientação sexual, a questão de trabalhar todas essas condicionantes e as mais livre e com combate de todo preconceito. Então, olhar para essa relação de saber que esse direito, né, desse Estado democrático de direito é tão fundamental a gente criar vinculações e estabelecer uma historicidade para isso, é que nós estamos chamando a atenção para esse momento pelo qual onde nós devemos saber que esses direitos e liberdades constituem uma garantia a todos nós, humanos, independente daquelas condicionantes que eu falei, raça, cor, sexo, religião ou ideologia política. O que é fundamental e é a nossa condição maior é estabelecer que essas vinculações elas são tão importantes para todos nós para poder, num contexto de direitos humanos, saber que nós temos no cotidiano, né, na atualidade, nós sabemos que os gêneros adaptáveis para poder compreender, né, da liberdade à igualdade, da fraternidade, da tecnologia e da paz, nós passamos por toda uma humanidade e, no tempo, fomos confeccionando as nossas melhores oportunidades. Eu quero aqui, né, com essa breve introdução, com esse breve chamamento para a segunda reunião de Grêmio Estudantil, dizer que devemos sim, né, ter uma sociedade onde consigamos sim avançar para a liberdade, todas, conseguir sim avançar para o direito à diferença, conseguir pensar na inclusão do PCD, as pessoas com deficiência, né? Incluir todas aquelas necessidades que precisam para atender todos aqueles que necessitam desse acolhimento, desse atendimento para a mobilidade social, para a mobilidade urbana, para a mobilidade rural. Ou seja, perceber
que esse direito à igualdade racial, perceber que nós precisamos garantir uma reflexão edificante, porque se nós temos 1948, a Declaração dos Direitos Humanos na ONU, né? Seu primeiro artigo, somos iguais em dignidade e direitos, né? Nascemos livres para agir com fraternidade. Mas a gente fica muito triste quando a gente sabe que a realidade nos leva a verificar que aí existem conflitos mundiais e que as pessoas praticam atrocidades e crimes em relação a esses direitos. Da mesma forma, o segundo artigo, o direito de utilidade e liberdade sem distinção de raça, cor, né, a questão da religiosidade, opinião política ou riqueza. Muitas das vezes ainda ocorre pelas diferenças de posições, na falta da empatia ocorre uma contrariedade. É por isso que os direitos humanos nos trazem essa conexão terrena, né? Essa identidade planetária que a Edgar Morin fala sabiamente quando lá nos Sete Saberes para a Educação, os dois últimos deles são a identidade terrena e a conexão planetária. Saber que o antropoético, ou seja, o mais correto que o humano seja com ele, para também ele espelhar o outro, implicando que essa emanação de que ele é correto seja reconhecida também, e isso muda a sociedade e é processual. Né? Então, nós estamos em processo de evolução para justamente, sim, pensar, né, uma história que nos leve a uma escola para todos, a uma escola de todos, e sim, saber que o Grêmio Estudantil possui um estatuto, né? A resolução SEDUC de 8 de março de 2022 traz lá no seu estatuto, belíssimamente na seção 3, como trabalhar a Comissão Gremista de Direitos Humanos no seu artigo 13, né? Vai falar aqui de como trabalhar todas as condições, as contribuições na escola, na prática, né? Que não seja o combate ao preconceito, a questão discriminatória, a relação do LGBTQIA+, no seu PAN, no seu entendimento, do PCD, pessoa com deficiência, da pessoa idosa, da menor idade, do acolhimento de todas as conexões e combate que nós devemos ter em relação à violência. Por isso que eu estou aqui, novamente, né, gastando mais tempo para essas especificações, no que é fundamental, saber que quando nós, Comissão de Direitos Humanos, como nós vamos produzir e permitir que algo ocorra na escola? Fantástico. Islã, né? A rima com poesia, a rima com poesia com inteligência. E a inteligência que anda em mim, que anda em nós, para poder dizer o que é de mim é de nós e o que é do eu é para vós. Então, ou seja, o poeta vai utilizando a língua, mesmo com seus regionalismos e com as suas incrementações, fazendo com que todos sejamos ouvidos e aquela coisa de ouvir aquele som passa a ficar gostoso. O Islã é a rima, né? Ou seja, o sarau, os grupos de teatro, as gincanas culturais, os eventos musicais, as festas de talento, as festividades, a qual contação de história, né? Feiras científicas e profissionais, dinâmicas no intervalo, como eu advogo aqui, no intervalo interativo, né? Trabalhar isso naquilo que o Grêmio tem e que é muito belíssimo, né? O Insta e o Face, ou seja, o educar em ação, né? A rádio do Grêmio é o educar em ação, é o som do educar em ação, né? Só cabe situações e só cabe letras musicais que enobreze a grandeza do ser humano. Não dá o proibidão, né? O mundo já tem o proibidão. Nós precisamos aqui elevar a nossa cultura para o científico, para a sabedoria, para a inteligência. E assim nós vamos confeccionando plenamente aquilo que eu gosto na palavra de Paulo Freire, né? Ninguém vive plenamente a democracia sem tampouco a ajuda a crescer de primeiro e é interditado ao seu direito por falas, de ser por voz e de fazer do discurso da crítica segundo não se enganja ou não há uma forma. Naquilo que se precisa ocorrer para a defesa do direito, que é bem da verdade, esse direito é o direito de todos temos de atuar, né? Então aqui é Paulo Freire, Política e Educação, 1993. Eu estou aqui na página 88 fazendo uma citação
inspirada e uma conexão e uma releitura do seu parágrafo. Então, olhar sim para essa comissão de direitos humanos e saber que sim, que a biografias, essa formação, ela vai ser vinculada com material pedagógico, um PowerPoint, onde todos os gremistas podem acessar a Comissão de Direitos Humanos. Ela vai estudar para justamente, com toda a equipe escolar, saber melhor mais uso e utilidade dessas condições aqui. E todo sempre quero agradecer a vocês. Lembrando que o dia da Declaração dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, é a nossa grande data. E vamos, assim, seguir, para finalizar a nossa fala, com Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi, o indiano, vai nos trazer: enquanto estivermos tentando, estaremos felizes, pois a satisfação está no esforço, não apenas na realização final. Eu quero agradecer aqui. Um beijo a todos vocês. Saúde para as nossas vidas. Vamos para cima, guerreiras, guerreiros e guerreiros. Muito obrigado a todos sempre por essa oportunidade.